Quando dois mergulhadores de cavernas experientes assumem uma missão perigosa para mapear uma caverna inexplorada, eles ficam atônitos ao enfrentar uma série de situações de risco que levam a um evento catastrófico. Este é o colapso fatal da tragédia do Buraco Azul de Santa Rosa. Explorar cavernas desconhecidas é um desejo difícil de entender para quem não é mergulhador de cavernas. São necessários anos e centenas de horas para se certificar e ganhar experiência para explorar túneis de cavernas desconhecidas. Dezenas de mergulhadores morreram neste trabalho, apesar da preparação para tudo. O Santa Rosa Blue Hole, no Novo México, é um belo local para nadadores e treinamento de mergulho. Suas profundezas claras se estendem até 80 pés de sumidouro, alimentado por nascente, o que o torna um local perfeito para treinamento de mergulho com cilindro. Mas apenas alguns selecionados viram os mistérios do que se esconde sob o piso coberto de rochas do buraco. Há 40 anos, uma grade de metal tranca a entrada do labirinto de cavernas abaixo para impedir a entrada de mergulhadores curiosos. Em 1976, 2 mergulhadores morreram nos túneis estreitos da caverna e seus corpos só foram encontrados semanas depois. Na época, a polícia fez mapas gerais dos túneis pesquisados e das áreas apertadas e inexploráveis. Após buscas e resgate, as cavernas do Buraco Azul foram fechadas para mergulhadores. O Corpo de Engenheiros do Exército fechou a entrada das cavernas com pedras e uma grade de metal para evitar novos riscos. Nas décadas seguintes, os túneis foram esquecidos, até que em 2013, a Fundação de Exploração e Administração pediu a remoção da grade para especialistas mapearem as cavernas. Acreditava-se que o Buraco Azul seria ótimo para mergulho em cavernas se avaliassem os corredores abaixo. Foram necessários anos só para remover rochas e detritos da entrada antes de iniciar a exploração. Em 2016, o grupo reuniu 10 mergulhadores para mapear a caverna em uma missão de 3 dias. Mike Young e Shane Thompson eram mergulhadores veteranos, de cavernas capazes de fazer esse trabalho. Eles tinham décadas de experiência e eram dos mergulhadores de cavernas mais avançados. Em 26 de março, Mike e Shane estavam prontos para o último dia de mergulho no Buraco Azul de Santa Rosa. Nos últimos dias, eles mergulharam várias vezes para achar passagens, mas não saiu como esperado. Este sistema de cavernas parecia um aglomerado de pedras, com alguns canais estreitos no topo. Uma pilha de pedras do tamanho de carros estava a 120 pés de profundidade, sem caminho seguro. Foi decepcionante que a caverna não servisse para mergulhadores recreativos, mas Mike ficou satisfeito por tê-la examinado a fundo para ver se algum corredor era aproveitável. O plano do dia era passar por uma restrição apertada a 140 pés e depois por outra a 165 pés. Shane não passaria pela segunda restrição, mas apenas esperaria por Mike na área aberta. Shane usou sua câmera GoPro para registrar essa última viagem pelo labirinto rochoso do Blue Hole. Entre o aperto de 165 pés e o ponto final mapeado na caverna, havia mais 5 restrições apertadas. Mike fazia uma última busca por passagens e recolhia seu carretel para encerrar a expedição. Mike continuou como nos últimos dias e manobrou com cuidado pelos apertos usando seus tanques laterais. Ele tinha um tanque de ar do tipo Rebreather, que estava preso sob seus braços ao longo de seu lado, enquanto ele se contorcia e puxava seu caminho através do estranho labirinto de pedras ao seu redor. O Rebreather retém o ar exalado, que ainda possui a maior parte do oxigênio inalado. O sistema remove o dióxido de carbono do ar e o torna seguro para a respiração. Este sistema fechado permite que os mergulhadores permaneçam submersos por muito mais tempo do que simples tanques de ar de sistema aberto. Mike já tinha passado dos 165 pés no mergulho anterior e sabia que era só restrição, sem muito o que ver.
Shane seguia Mike em direção à restrição. Mike levantou a mão para indicar peso e passou pelo pequeno buraco. Assim que suas barbatanas desapareceram na distância lamacenta, Shane decidiu segui-lo. Isso não estava no plano. Mike não saberia, então Shane resolveu checar por conta própria. As diretrizes serpenteavam ao longo do caminho irregular, subindo sobre alguns enormes pedregulhos do tamanho de carros, depois descendo com curvas acentuadas entre pequenas pilhas de pedras, através de um estreito buraco de 3 pés. A água estava bem turva, mas Shane só precisava seguir a linha na mão até o fim. Shane viu outra restrição à frente e hesitou. Parecia pequeno. Ele virou-se de lado e puxou pelas rochas ao redor. Seu rebreather nas costas estava preso em uma rocha no topo do túnel. Ele mantinha um braço estendido à frente e o outro ao lado do corpo, tocando a parede. Ele se contorceu e virou, tentando encontrar a orientação correta que desobstruiria o caminho, quando se encontrou preso contra a parede do túnel. Ele puxou suavemente e tentou virar para ambos os lados. Nada aconteceu. Ele tentou voltar empurrando-se, mas o equipamento batia nas rochas atrás dele. Ele sabia que qualquer dano ao reciclador de ar poderia ser catastrófico, então ele não queria forçar demais as coisas. Ele puxou e empurrou, e então percebeu que suas respirações estavam se tornando mais rápidas e superficiais. Shane tinha décadas de experiência, mas ficar preso desencadeia uma resposta do cérebro límbico de lagarto. O instinto de sobrevivência. Ele estava começando a se mover de maneira mais frenética e um pouco mais descuidado com seu equipamento. De repente, o braço de Mike bateu direto em sua cabeça e eles ficaram cara a cara nesse aperto apertado. Shane, assustado, ficou aliviado por não estar sozinho a 195 pés de profundidade, contou a Mike que estava preso e precisava de ajuda. Mike tentou as mesmas manobras para tirá-lo, mas após minutos empurrando e puxando, os homens ficaram nervosos. Shane estava preso e Mike não sairia sem libertá-lo. Mike ajudou Shane a girar o reciclador de ar para soltá-lo, puxando com força enquanto Shane empurrava com a mão presa. Num movimento rápido, ele atravessou o túnel e foi puxado para a pequena sala com Mike. A sala tinha apenas alguns metros de largura, apenas o suficiente para se virar. Shane começava a se acalmar, mas ainda estava abalado. Mike estava confuso sobre por que estava naquela área da caverna, e Shane sabia que tinha errado. Ele usava um rebreather nas costas, enquanto Mike tinha um na lateral. Essa pequena diferença deu a Mike um pouco mais de controle para se posicionar com seu equipamento através desses espaços apertados. Mike indicou que Shane deveria ir primeiro e voltar através da restrição onde ele acabara de ficar preso. Desta vez, ele arrastou o corpo sem ficar preso. Mike deixou a sala interna e fez seu próprio caminho através da passagem difícil antes de sentir a pior sensação absoluta para um mergulhador de cavernas em uma caverna silteada. Shane puxou a linha guia com tanta força que ela escapou das mãos de Mike, deixando-o cego no labirinto de rochas no fundo do Blue Hole. Mike procurou freneticamente pela linha, mas não achou nada. Ele estava em apuros. Shane seguiu as instruções pelas curvas e depois precisou se espremer por outra passagem. Ele entrou com facilidade, mas o pânico de quase ficar preso ainda estava fresco em sua mente. Ele se puxou rápido e a orientação enrolou-se nas pernas, puxando-a para frente de forma súbita. Shane saiu da confusão, mas perdeu o controle. Sua frequência cardíaca acelerou e a respiração também. Isso pode ser especialmente perigoso em um reciclador. Respirar rapidamente pode acumular dióxido de carbono na máscara, podendo ser fatal, sem eliminação pelo purificador de monóxido de carbono. 2. A respiração controlada é a habilidade essencial ao usar um reciclador.
Shane estava bem ciente desse fato e tentou se acalmar para recuperar o controle. Ele estava em pânico, com razão. Ele apalpou as rochas em busca da linha, mas só achou buracos pequenos demais para mergulhadores. Parecia que ele estava preso em um caixão com alguns buracos perfurados. Ele podia ver para fora e até estender um braço para sentir a linha, mas não conseguia escapar. Ele hiperventilava e sabia do perigo, mas não conseguia parar. Ele enfiava o braço nos buracos, sentindo a linha, até ser surpreendido pelo que veio a seguir. Era o Mike. Ele estava frenético e agarrou Mike com tanta força que o alarmou. Mike espiou e viu Shane se debatendo em pânico. Ele se moveu entre as rochas para achar uma entrada onde Shane estava preso. Os buracos eram pequenos demais para passar, mas Shane conseguiu entrar poucos minutos antes. Mike foi ao fundo e achou uma entrada, segurou Shane pelo ombro e o virou. Shane rapidamente nadou por baixo de Mike para escapar da armadilha. Assim que começou a passar por Mike no túnel, ele sabia que havia cometido outro erro. Este corredor se estreitou e ele foi pressionado contra o corpo do amigo sem ter como avançar. Ele se debateu e chutou. Em uma luta completa de vida ou morte, Shane havia perdido todo o senso de calma. Ele rasgou o terno e se arranhou nas rochas. Ele se soltou com um puxão, chutou forte e correu para a linha à frente, desesperado para sair do labirinto de rochas e sobreviver a tantas más decisões. Ele se moveu rapidamente, rápido demais para a segurança, mas sua experiência e conhecimento sobre mergulho em cavernas já não importavam mais agora. Ele só queria fugir. Respirava tão rápido que o reciclador não dava conta. Ele pegou sua garrafa de emergência e começou a respirar ar comprimido diretamente de seu backup de emergência. Esse método permitia que o ar exalado subisse à superfície, dissipando o dióxido de carbono independentemente da velocidade da inspiração. Ele passou pela restrição e puxou as rochas à frente com força. Isso foi um erro catastrófico. Ele estava preso. Pela terceira vez neste mergulho, ele entrou em um espaço apertado, inadequado para um mergulhador com tanque. O corpo de Shane era pressionado de todos os lados e ele estava perdido. Ele se debatia e puxava na água turva sem saber onde estava ou se Mike o encontraria. Quando Mike passava pelo segundo aperto, a linha guia foi puxada tão forte que ele a soltou e ela sumiu na lama. Ele começou a sentir em volta das rochas em sua imediata proximidade, mas não encontrou nada. Havia fendas nas rochas onde a corda podia escorregar e era isso que ele enfrentaria. Ele não queria avançar muito sem encontrar essa linha. Havia lugares que não tinham saída e apertos que poderiam enganar você quando parecia ser o caminho, mas não era. Você pode se encontrar espremendo-se em um lugar sem como dar a volta e sem saída. Francamente, Mike estava começando a entrar em pânico um pouco. Ele sabia do perigo de se mover na direção errada e lembrou-se de fazer o próximo movimento com calma. Mike nadou para cima e procurou por aberturas que ele poderia tentar. Ele passou por uma abertura acima do caminho e sentiu grande alívio ao ver a linha surgir repentinamente. Ele a segurou e a seguiu até a próxima restrição. Ele se puxou para cima na rocha quando uma mão saiu de um buraco e o agarrou forte, assustando-o e o deixando confuso. Ele olhou para dentro para ver um Shane frenético que estava completamente em pânico e preso longe da linha. Independentemente da experiência, todos estão sujeitos ao instinto de sobrevivência do corpo. Neurotransmissores, hormônios e moléculas de estresse inundam seu corpo e o cérebro recebe sinais de lutar ou fugir. A análise racional é suspensa e a percepção do local se instala. A fuga vira o único foco. Mike sabia onde Shane poderia estar mentalmente, mas não esperava o que aconteceu depois. Mike achou a abertura e segurou o ombro de Shane.
Ao tocá-lo, Shane arregalou os olhos e rastejou tão rápido para a linha que encurralou os dois homens na passagem. Mike estava de frente ao bolso, enquanto Shane nadou embaixo para pegar a linha. Os homens ficaram empilhados de cabeça para baixo em uma passagem estreita a mais de 180 pés abaixo da superfície. Shane se debatia e chutava tentando escapar da armadilha, enquanto Mike protegia o rosto dos fortes chutes na cabeça. Era difícil entender o quão irreal era essa situação. Os dois homens estavam sozinhos e era preciso libertá-los antes de algo catastrófico. Mike conseguiu encontrar um lugar acima para empurrar suas pernas e dar a Shane o espaço para espremer seus quadris, passando pelas rochas salientes. Quando Shane escapou, Mike caiu no buraco embaixo deles. Ele estava literalmente atordoado. Demorou um pouco para se recompor. Ele percebeu que estava bem e seu equipamento quase todo intacto. Uma válvula rasgada no traje fazia a água de 52 graus vazar, elevando o risco de hipotermia. Ele perdeu uma nadadeira e precisou procurá-la. Ele respirou fundo e decidiu não se mover sem um objetivo claro de sair do labirinto de rochas. Sem a linha guia, novamente, ele corria risco de morte em uma caverna totalmente assoreada. Ele subiu metodicamente, encontrando buracos para passar em poucos movimentos. Ele teve sorte novamente ao achar a linha guia no buraco acima. Ele segurou a linha e seguiu pela próxima restrição. Ele não via Shane há um tempo, mas presumiu que ele estava à sua frente. Mike sentiu o movimento na linha e percebeu que Shane também ia para a saída mais acima no guia. Quando Mike chegou ao próximo ponto de amarração, o movimento cessou. Ele se preocupou imediatamente, pois isso mostrava que Shane ainda o seguia, segurando o trecho anterior da linha guia. Mike virou-se e voltou para baixo. Ele estava preocupado com Shane. O pânico anterior ameaçou a vida de ambos. Mike precisou se espremer por uma passagem desconfortável e seguir o guia de volta ao labirinto de pedras. De repente, a linha ficou parada. Mike não sentia mais movimento, o que só podia significar uma coisa. Shane estava em apuros. Mike continuou se movendo até se deparar com uma visão chocante. Shane estava preso em uma restrição apertada e imóvel. Ele estava sem o regulador de respiração na boca e com o cilindro de emergência ativado. Seu traje estava rasgado em vários pontos e o cabo do computador de mergulho foi arrancado. Shane lutou com todas as forças para se libertar, mas infelizmente já estava morto. Mike checou Shane e tentou tirar seu equipamento para salvá-lo, mas percebeu que precisava subir para começar a descompressão e avisar a todos sobre o ocorrido. Levou horas de descompressão e aquecimento para Mike poder explicar com segurança tudo o que havia acontecido. Por ser o único mergulhador que passou de 140 pés, ele ficou responsável por recuperar o corpo de Shane no dia seguinte. As imagens da GoPro confirmaram tudo o que Mike descreveu e o que ocorreu com Shane antes de morrer. Após se soltarem, Shane sobrecarregou o sistema de recirculação e passou ao cilindro de ar de emergência. Era um tanque de mergulho tradicional com ar limitado. Depois de ficar preso, Shane esgotou seu suprimento de ar e, infelizmente, ele sufocou antes de ser descoberto. Mesmo com décadas de experiência, ele ainda foi vítima do pânico. As sucessivas situações tensas deixaram Shane em estado frenético, o que o fez falhar na última emergência.